Muito bem. Agora, como nós já aprendemos o que é conjunção, como descobrir a conjunção, que ela tem que ligar dois iguais, mas a maior função da conjunção, importante, é juntar duas orações. Então, vejam bem. Ela canta e dança. Eu tenho o verbo cantar, o verbo dançar. O que eu falei com a primeira oração? Ela canta. E com a segunda? E dança. Então, esse E, que não varia, é a conjunção que junta dois iguais, dois verbos. Vejam a frase 2. Você estuda, mas não aprende. Estuda é o verbo, aprende é outro verbo, duas orações, porque se há dois verbos e não formou locução verbal, eu tenho duas orações. Mas quem juntou as duas orações? A conjunção mas. Você estuda. É como se eu dissesse, você estuda, você não aprende. Mas aqui eu coloquei a conjunção mas para unir as duas orações. Frase 3. Venha ou perderá a vez. Nós temos o verbo venha e temos o verbo perderá. Dois verbos. Quem vai juntar as duas orações? A conjunção ou, que também não varia e não tem função sintática. Frase 4. Não mintas, pois será pior. Eu tenho o primeiro verbo, que é mintas, o segundo verbo, que é o será. Como não formou locução verbal, eu tenho duas orações. Quem juntou as duas orações? O pois, que é a conjunção que vai ligar não mintas e será pior. Então, esse pois se chama conjunção. Frase 5. Não sabemos se ele passará de ano. Primeiro verbo, sabemos. Segundo verbo, passará. Não temos locução verbal de infinitivo, gerúndio ou particípio. Por isso, dois verbos, duas orações. O que eu disse com a primeira oração? Não sabemos. O que eu disse com a segunda? Se ele passará de ano. Quem juntou as duas orações? A conjunção se. Frase 6. Não disse quando voltará aqui. O que eu tenho que achar primeiro? Os verbos. Disse e voltará. Dois verbos. Não formaram locução verbal. Então, dois verbos, duas orações. Quem vai juntar as duas orações? A conjunção quando, aqui neste caso. Por quê? A primeira oração é não disse. E a segunda, voltará aqui. Quem juntou os dois verbos? A conjunção quando. Frase 7. Eles querem que eu estude mais. Primeiro passo, achar os verbos. Querem e estude. Os dois verbos não formaram locução verbal. Então, há duas orações. Quem vai ligar as duas orações? No caso aqui, é a conjunção que. Eles querem, uma oração. Eu estude mais, outra oração. Quem ligou? A conjunção que. E por último, estudaram, logo passarão de ano. Primeiro verbo, estudaram. Segundo verbo, passarão. Não formou locução verbal de gerúndio, de infinitivo e de particípio. Por isso, dois verbos, duas orações. Se há duas orações, uma conjunção tem que aparecer para ligar as duas orações, que no caso é esse logo. Então, toda vez que eu tenho período composto, eu tenho que encontrar conjunção. Duas orações, uma conjunção. Três orações, duas conjunções. E assim por diante. Ok? Viu como é que é fácil? Tudo tem passo a passo. É só aprender. E lembre-se, conjunção está na sigla A, C, P, I. A do advérbio, que tem função sintática de adjunto adverbial. C de conjunção, que não tem função sintática. Então, aguardem, porque nós vamos para a preposição. Bye, bye.